Senhoras e senhores, bem-vindos à segunda parte do processo de criação de um carrossel no GIMP. Se você não viu a parte 1, recomendo muito que você vá ver, porque nela eu explico como que eu faço a configuração do arquivo para criar o carrossel. Começo ali a criar a capa dele e também explico com mais detalhes como criar as guias, como que funciona a distribuição da regra dos terços e várias outras coisas que você só vai saber se for assistir o vídeo. Mas se quiser continuar desse aqui e depois voltar para assistir o primeiro, tanto faz, a vida é tua. Depois de tudo aquilo e todo aquele sofrimento... Brincadeira, rapaziada, não é sofrimento não. É só um pouco mais demorado que o normal. Eu basicamente fiquei ali trabalhando na mão do robô durante um bom tempo. Eu tô só dublando por cima do vídeo. Eu tô basicamente fazendo uma reação ao meu próprio vídeo. Eu coloquei aqui o vídeo para rodar e estou reagindo. Eu adicionei uma sombra na mão do robô para ficar um pouco mais realista e dar contraste e tal. Pra não ficar só aquela coisa chapada ali. Eu também não dou nome às camadas. Não sei se vocês perceberam, mas eu não dou nome para as camadas, que dificulta um pouco as coisas dependendo do caso, mas eu consigo me virar, não dá para me achar tranquilo, mas eu preciso começar a colocar, porque às vezes eu posso me perder criando isso, e isso vai acontecer bastante daqui para frente, vocês vão ver. Bom, eu fiz ali um sólido para poder criar estas ondas. Eu já expliquei como fazer isso, eu acho, foi no Telegram, não sei. Qualquer coisa dá uma olhada no meu Telegram que eu acho que eu expliquei como fazer isso, então tem um vídeo aqui explicando como criar ondas aqui no YouTube. E eu criei para dar um enfeite e também dar um efeito de continuidade, depois eu adicionei uma sombra ali na mão do robô. E eu também pensei em criar um spot de luz usando os próprios pincéis do GIMP, que eu também já ensinei isso em outro vídeo, então assiste esse canal que tu vai aprender muita coisa. Então eu fiz ali esse spot de luz usando os pincéis do GIMP. Eu fiz um pincel com a opção de diamante e aumentei a proporção dele, depois diminui a dureza. Aí eu fui aplicando desfoque, fui fazendo algumas correções de cores para deixar mais realista. Eu fui pegar o texto. Agora eu vou fazer a diagramação do texto, entender como que ele vai ser distribuído. Como que eu faço? Eu sempre coloco no centro o texto corrido, e na maioria das vezes ele fica no centro, ou no centro horizontal, como tá esse aí, ou então no centro horizontal e vertical, ou então na esquerda. Eu nunca coloco ele para a direita, porque é mais ruim pra rapaziada ler. Aí ele ficou mais orientado para esquerda, que é o sentido que todo mundo lê. Eu coloquei um fundo ali com um gradiente que vai do azul pro opaco, e eu criei o título na mesma fonte que eu usei antes, a Legigot Condensed. A diagramação eu consegui deixar ela no centro, porque é o lugar mais legal para ela. E como a temática do negócio é o tema mítico, eu fui procurar algum deus Azteca, Maia ou alguma coisa do tipo, que eu acho bem interessante como são as estátuas dele. São estátuas bem curiosas. Eu fiz as correções de cor nele, e para não deixar ele solto assim, eu fui lá e adicionei um gradiente. Aí, como vocês podem ver, eu adicionei em tudo. Depois eu fui criar uma máscara para caso eu queira mudar. Depois eu quis dar um glow nele, usando o desfoque, a ferramenta de desfoque, dando desfoque só em X. Eu travei o Y para ele não dar desfoque, e aí criei esse efeito. Depois eu fui atrás de um cálculo matemático para colocar no fundo. Por quê? Porque a questão do carrossel, ela tem muito a ver com a ideia do que você está querendo criar. Precisa ser tudo muito redondo. Então a imagem precisa explicar o texto. É como criar um slide para a escola. As imagens precisam complementar o texto. O título precisa indicar muito bem o que você tem ali naquele momento. Todas essas coisas precisam estar em harmonia. Elas não podem ficar muito distantes. Então você tem que fazer coisas que se complementem ali, para que tanto a pessoa que está lendo consiga compreender, fique uma estética bonita, entende? Então fazer essa continuidade de deixar esse deus azteca como algo mítico, que é muito ligado ao misticismo, às culturas, até hoje ainda tem muito misticismo. Teve o calendário maia e tá renascendo aí alguns misticismos da cultura dos aztecas, maias, incas, essa rapaziada aí show. E eu pulei aí para o segundo. Basicamente, depois de fazer o primeiro, eu só vou copiando a disposição dos textos do outro. Então eu vou posicionando ali tudo direitinho, tanto para não quebrar como é o nome do negócio? A coerência do texto. Então eu vou fazendo tudo bem parecido. De vez em quando eu mudo, dependendo do caso. Às vezes eu
quando eu vejo necessidade que o texto é muito menor do que os outros, eu mudo a distribuição. Mas aqui no GIMP não é tão legal. Se você quiser fazer carrossel no GIMP é melhor seguir certinho, mas se for necessário muda, cara. Não se prenda à limitação da ferramenta, muda. E aqui eu estou adicionando um bolo, porque no texto eu cito um bolo, então eu quis fazer uma piadoca. Também é legal você dar essas piadinhas. Pra você que não sabe, essa estátua que eu coloquei do lado aí, ela é o código de Hammurabi. Hammurabi, não sei como é que você chama. Nessa parte do texto cita os povos mesopotâmicos, que foram eles que inventaram, foi a primeira citação ao algoritmo, que o algoritmo ele tá intrínseco na raça humana já há bastante tempo. E aí eu adicionei ali um círculo, só pra não ficar uma coisa muito quebrada. Curiosidade legal, eu tentei imitar o céu. E muita gente não sabe, mas para você conseguir fazer um céu realista, ou conseguir tentar fazer um céu realista, basta você deixar o azul mais escuro para cima e o azul mais claro para baixo. Se você pesquisar fotos aí do céu, você vai perceber que isso se repete. E aí eu fui procurar algum termo. Eu não tô conseguindo ler aqui. Peraí, deixa eu ler qual termo é esse. Eu pesquisei. Era scare. E acabei achando as fotos bem amedrontadoras. Me deu um pouco de susto. E eu acabei não escolhendo elas, porque eu queria fotos de espanto, de pessoas espantadas. Aí eu pensei, oh my god, e apareceu. Espanto, ele foi literalmente tipo espanto de susto, a pessoa tomando um susto. Aí eu coloquei esses gatinhos assustados. E como ele chamou a atenção, eu também já deixei ali o botãozinho, o cardzinho para a pessoa deixar o like, se inscrever, comenta, compartilha e etc. Bom, como foi criar esse carrossel dentro do GIMP? Foi uma coisa chata? Foi uma coisa trabalhosa? Depende. Eu demorei 1 hora. O bruto desse arquivo tem 1 hora e 24 minutos normalmente, e eu não exportei ainda, que a exportação também é um pouco complicada. Já explico para vocês como é que faz a exportação. Como é que eu faço? Tem algumas dificuldades que você vai ter no GIMP, mas também tem algumas facilidades. Por exemplo, não sei se vocês perceberam, mas eu basicamente saí do GIMP só para pegar imagens. As outras coisas eu consegui gerar todas no GIMP. Todas as coisas que eu queria gerar, eu consegui gerar no GIMP. Isso dá o fato de que eu já uso o GIMP há bastante tempo e conheço muitas ferramentas e manhas que eu consigo usar para criar uma coisa ali sem sair do GIMP. Eu consigo criar bastante elementos. Então, a maioria dos elementos que eu uso em artes de outros softwares, eu faço no GIMP, jogo dentro do software e edito ali. Então, o GIMP, para você criar certos elementozinhos, ajustar a imagem, criar uma sombra ali, ele é muito legal. Desvantagens. O GIMP, eu gosto de dizer que ele é uma ferramenta que não te permite ter arrependimento. Se tu fez, tu fez. Se não, já era, basicamente. Por quê? Porque ele não tem a ferramenta de reeditar. Nem mesmo as imagens redimensionadas, tu consegue restaurar elas sem perder qualidade. Só se der um Ctrl Z. Por quê? Porque na hora que tu redimensiona, ele renderiza a imagem para aquele tamanho. Ao contrário de outros softwares que não renderizam, eles só reduzem ela. E no final que ela vai ser renderizada. Aqui não. Aqui ele renderiza a imagem para aquele tamanho que você colocou. Eu não sei se vocês já perceberam também, mas o GIMP ele não tem aquela ferramenta que é um cursorzinho, que é para você selecionar a coisa e fazer a transformação unificada. Não é transformação unificada, mas você consegue mover ele e já redimensionar. Por que ele deu essa ferramenta? Justamente por causa disso. Porque você precisa renderizar o arquivo novamente. Essa ferramenta meio que quebra isso. Ele só tem ferramentas para você redimensionar direto a imagem. Então esse é um problema no GIMP. Se você quiser reeditar as coisas, fica um pouco complicado. Efeitos em texto, eu sinto muita falta disso no GIMP, porque eu gosto muito de aplicar às vezes efeitos em texto, adicionar um contorno, adicionar alguma coisa. Eu gosto de adicionar sempre sem precisar quebrar ali, porque às vezes eu preciso. Porque, por exemplo, no Figma eu crio um estilo de texto, ponho tudo que eu preciso colocar, depois eu vou só reeditando. Apago o nome, faço o título de novo. No GIMP não tem como fazer isso, então por isso que eu não trabalhei muito efeito em texto, só trabalhei a cor do texto mesmo. Sombras também você aplica mais em imagens, vai mais você se adaptar ao que o programa tem para te dar e é o que tu consegue fazer indo além nele, tá? Foi uma experiência que é cansativa, porque criar um carrossel não é uma coisa tão simples, por mais que pareça simples, não é tão simples, que você precisa pensar em todo o conceito, toda a construção, fazer uma coisa interessante. Os meus carrosséis eu sempre vejo um problema que para mim eles têm muito texto. Hoje em dia as pessoas estão consumindo cada vez mais o condensado do condensado, cada dia mais, porque se a pessoa realmente quer informação, ela vai lá e pesquisa
pesquisa direto em sites especializados ou alguma coisa do tipo, geralmente no Google mesmo, mas atualmente a gente está vendo uma redução nessa busca por informações muito grande. Então acho que meus textos ainda são um pouco grandes, mas eu não consigo me explicar em tão poucas palavras. Então eu sempre faço a forma mais condensada que eu posso. Para exportar, rapaziada, eu vou gravar aqui. Eu estava narrando, agora eu vou gravar. Para exportar, como é que eu faço? Eu vou abrir aqui. Vocês vão ver, eu já estava aqui. Vocês vão tomar um spoiler aí do que ainda vai vir. Embarque nesse carro. Tá, como é que eu faço para me exportar? Tá vendo aqui que eu criei o 1, o 2 e o 3, né? Que é cada imagem separada. Aí como é que eu vou fazer? Eu posso simplesmente pegar aqui. Eu poderia, né? Simplesmente pegar aqui e vir em imagens. E cortar para... Não, é exportar. Ah, tá aqui, cortar pelas guias, Slice Using Guides. Só que, como tem muitas guias aqui, ele vai se confundir. O que tu pode fazer? Tu pode tirar todas essas guias. O que eu acho mais chato de fazer, tu ficar puxando todas elas, pode se perder. Ou tu pode fazer isso aqui que eu vou fazer agora, ó. Eu tenho 4 imagens. Eu vou dar Ctrl D 3 vezes. 1, 2, 3. De Ctrl D. Agora eu vou pegar aqui, ó, vim com a ferramenta seleção retangular, vou selecionar a área do primeiro texto. Lembrando que o que limita a imagem é essa do meio, tá? Você vai limitar. Eu venho aqui em imagem, cortar para a seleção, crop to selection, tá aqui no meu. Aí eu vou na segunda duplicação que eu fiz, pego aqui no meio, faço a mesma coisa. Eu acho que eu tinha um atalho, só que como imagem, crop to selection. Ah não, eu fiz um atalho para outro, né, para isso não. Mesma coisa, vai repetindo, vou acelerar o vídeo aqui enquanto eu vou explicando. Basicamente vai ser isso que tu vai ter que fazer. Como eu expliquei, tem outros tutoriais em que eles ensinam como fazer de uma forma mais simples, então, mas tem que sair tirando essas guias que eu coloquei. Ou então tu remove todas as guias, depois vai só adicionando guia de 1080 a 1080, a cada 1080, entendeu? Mas essa forma que eu acho ela bem mais interessante pro meu caso. Depois é só tu ir lá, dar um Ctrl E. Vou salvar aqui numa pasta chamada carrossel. Eu já tenho uma pasta chamada carrossel, não. Tem uma carrossel. E eita, peraí. Peraí que ele dá uma segunda chance. Eu sempre esqueço de colocar aqui. Esse é o 1. Sempre enumera, porque fica mais fácil assim. Vou exportar, vou vir aqui no segundo, vou dar um Ctrl E, né? Shift Ctrl E, Shift Ctrl E em outro caso. Acho que algum dia ainda vou explicar como é que funciona esse do Shift Ctrl E. Shift Ctrl E é para você exportar como, ele tem uma utilidade muito boa em certos casos que tu fica alterando o mesmo arquivo. E você vai exportando tudo, vai estar acelerado essa parte, porque que não foi Ctrl E. Sempre deixa tudo bem organizado, que esse negócio de não deixar organizado os teus arquivos, não adianta. Tu vai perder em algum momento, vai se perder. Eu hoje em dia ainda tenho até algumas coisas meio bagunçadas, que às vezes eu faço os projetos soltos, aí eu deixo eles salvos ali por fora mesmo da parte de documentos, então minha parte de documentos está bem poluída. Então agora eu vou abrir só um instante, deixa eu abrir aqui. Por algum motivo o Windows está meio zoado. Bem, exportados, quando a gente for postar no Instagram, quando vocês estiverem vendo isso, provavelmente já vai estar postado, então vocês podem ir lá no meu Instagram e dar uma olhada em como ficou. E basicamente é isso, rapaziada, para criar um carrossel no GIMP. Eu falava bastante de que não era um processo legal, mas ainda vou fazer o processo de criação de carrossel no Figma. Eu pensei em fazer no Affinity Design, mas eu lembrei que esse canal é mais focado no design para gratuito, software livre e tal, essas coisas, design livre. Então eu vou fazer no Figma, é fácil de fazer e vocês vão ver como é bem mais simples e dá para fazer tranquilo. Se eu não me engano, o Figma ele não tem a opção de régua, o que dificulta um pouco as coisas, mas dá para ir levando. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu comentário aí sobre o que você achou. Dicas para quem estiver vendo os comentários. Dicas para mim, que eu também não sei de tudo sobre o GIMP. Eu sou um leigo. E aqui um spoiler do que ainda está por vir. Isso aqui vocês vão entender porque que essas coisas estão aqui. Tentem adivinhar o que é. Quem está no canal do Telegram já sabe. É isto. Espero que vocês tenham gostado. Aqui ó, segue a instrução dos gatinhos. Deixa eu dar um like nele. Segue a instrução dos gatinhos, deixa o like, comenta e compartilha. E até a próxima.